Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada, o primeiro episódio dessa temporada de 2026. É uma alegria inenarrável estar de volta e abrir esse ano com vocês. Para quem está chegando agora ou para quem já é da casa, vale sempre reforçar aqui o nosso compromisso. O Chutando a Escada é um podcast de divulgação científica na área de relações internacionais. O nosso foco é o rigor, o nosso foco é a profundidade. E para fazer isso, eu não teria como fazer sozinho, né? A gente então sempre traz especialistas que realmente dominam os seus temas, pesquisadores, pesquisadoras, acadêmicas que dedicam a vida a entender os fenômenos que a gente discute por aqui. Isso está no DNA desse projeto de divulgação científica. A gente, por isso, inclusive, prefere evitar a análise ali do calor do momento. A gente espera os temas quentes esfriarem um pouco, saírem da pauta imediata, até para dar tempo para os pesquisadores analisarem mais profundamente o que está acontecendo. E para a notícia de última hora, tem muita gente boa fazendo excelentes trabalhos na podosfera e fora da podosfera também, mas aqui a gente prefere esperar os acontecimentos esfriarem um pouco para poder mergulhar mais profundamente. E também é uma forma de não ficar maluco, né? Porque a agenda quente, o dia a dia, a lógica do breaking news, ela é de fato insana. E olha, o que não falta, portanto, é assunto para mergulhar. Se a gente olhar para o que aconteceu de dezembro de 2025, quando o último episódio do Chutando a Escada foi ao ar, até agora, março de 2026, a política internacional parece que virou de cabeça para baixo. Nós vimos, por exemplo, captura, o sequestro absurdo de Nicolás Maduro em solo venezuelano por forças americanas, gerando uma crise sem precedentes na região. A gente viu, por exemplo, a pressão de Washington sobre a soberania da Groenlândia. A gente viu o acirramento da discussão em torno da militarização na Europa. E agora o Oriente Médio segue à beira de um abismo sem fim com a guerra no Irã. Isso sem mencionar as revelações dos arquivos do Epstein, as milhares de citações que Trump tem ali naqueles arquivos. A criação de um novo Conselho da Paz de Donald Trump e, curiosamente, dias depois, né, o início de uma nova guerra, o aniversário da guerra na Ucrânia, o massacre em Gaza, enfim. O mundo parece rodar numa velocidade difícil de acompanhar. Se você se sente assim, que bom, porque eu me sinto exatamente assim. E é por isso que a gente precisa cada vez mais de espaços de reflexão. E esse modesto podcast tentará contribuir um pouco nesse caminho. Eu espero poder contar com a tua companhia, com a tua interação até o final de 2026, se a gente chegar até lá, né? Bom, para dar conta dessa complexidade toda, nessa temporada de 2026, nós teremos aqui 3 parcerias fundamentais que serão os pilares do nosso conteúdo durante esse ano todo. Primeiro é o OPEU, que é o Observatório Político dos Estados Unidos, ligado ao INCT-INEU, que é o Instituto Nacional de Estudos para os Estados Unidos. Inclusive, o episódio de hoje já é uma continuidade da parceria com o OPEU, a quem eu agradeço muito. Nós também temos aqui a parceria com o Observatório da Extrema-Direita, com o Davi, com o Casarões, com o Odilon. Vocês já conhecem muito bem, produzem episódios assim muito interessantes para a gente entender a extrema-direita no Brasil e no mundo. E a gente tem uma nova parceria confirmada, que é a parceria com o Ruslat, que é o Observatório Rússia-América Latina. Semana que vem a gente já vai ter aí a primeira participação do Ruslat aqui nesse modesto espaço de divulgação científica. E olha, eu vou ser muito franco com vocês. Eu estou muito feliz com essas 3 parcerias e vou além. Sem estas parcerias não haveria como tocar esse projeto de divulgação científica. São os pesquisadores, as pesquisadoras, os entrevistados, as entrevistadas que trazem a densidade
necessária para o debate que a gente propõe aqui, e sem essas pessoas, sem essas iniciativas, não haveria condições de tocar o Chutando a Escada, que já está aí já há quantos anos? 8, 9 anos? Já perdi a conta. 2017, 18, 19, 20, que já estamos aí entrando já praticamente no 9º ano de existência. Olha, para quem não sabe, parte do meu sumiço tem a ver com uma mudança de ares, né. Eu me mudei para a Alemanha, em dezembro de 2025, onde eu me encontro hoje, e estou aqui para desenvolver pesquisas acadêmicas. Eu estou aqui no meu pós-doutorado, né. Estou residindo nesse exato momento na cidade de Bonn, antiga capital, né, da Alemanha Ocidental. Então agora, chutando a escada, cruzo o Atlântico de forma não permanente na sua produção, porque no meio do ano eu estou de volta para o Brasil, mas o olhar continua atento a tudo que acontece aí no Brasil e também agora aqui na Europa, né, que tem vivido dilemas extremamente cruciais, né? Especialmente a Alemanha, que é de onde eu falo. Então, aos pouquinhos eu vou trazendo achados aí de que eu tenho encontrado nas pesquisas e nas entrevistas que eu tenho feito por aqui. A ideia para esse ano é publicar episódios toda quinta-feira. Eu sei, toda vez que eu prometo eu acabo me enrolando, mas pelo menos o compromisso é esse, toda quinta no feed. Mas eu já deixo aqui o meu desculpa qualquer coisa para todos os episódios de quinta que eu eventualmente publicar na sexta, ou no sábado, ou na segunda. Enfim, mas eu vou lutar pela regularidade, e para que isso aconteça, o apoio de todos e todas vocês é fundamental. E olha, eu sou muito grato aos nossos apoiadores, apoiadoras, que mesmo no recesso permaneceram firmes. Mas a gente precisa de mais gente junto conosco. Se você valoriza a divulgação científica, gosta do Chutando a Escada, eu vou pedir então seu apoio. Para isso, basta entrar em www.chutandoaescada.com.br/apoio, ou mande aquele cafezinho em euro, de preferência, pelo Pix, que a chave Pix é o perguntas@chutandoaescada.com.br. Eu, inclusive, quero dedicar esse episódio de abertura ao Henrique Marques Torrija. Bom, foi a contribuição financeira do Henrique que permitiu que esse episódio, especificamente, pudesse ir ao ar. Portanto, Henrique, meu muito obrigado pela sua generosidade e por acreditar nesse projeto. E para começar com o pé direito, o chute de número 388, de 5 de março de 2026, traz uma conversa fundamental já com a nossa parceira, o OPEU, o Observatório Político dos Estados Unidos. E para isso a gente conta aqui com a gloriosa, queridíssima, a já amada âncora desse podcast, a Tatiana Teixeira, que conversa com outra colega queridíssima, grande especialista sobre Estados Unidos, a Camila Vidal, professora da Universidade Federal de Santa Catarina, que já esteve aqui algumas vezes, e dessa vez elas discutem os 250 anos da independência dos Estados Unidos, mas, obviamente, como você já está acostumado, não se trata apenas de uma revisão histórica. Elas mergulham nos mitos fundadores, no conceito de destino manifesto, no conceito de excepcionalismo americano, e tudo isso é muito importante, inclusive, para entender o trumpismo, o unilateralismo agressivo que está a remodelar o mundo hoje, e também é uma aula para nos ajudar a entender que viagem psicodélica foi essa que aconteceu no Ocidente, que criou uma falsa ideia de que os Estados Unidos são o exemplo máximo de democracia e, pior, que fazem com que eles se sintam no direito de exportar esse modelo para o resto do mundo, muitas vezes sob bombas e canhões. Então vamos lá, sem mais delongas, fiquem com a Tatiana Teixeira e a Camila Vidal, que falam com a gente sobre essa viagem psicodélica chamada excepcionalismo norte-americano. A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não.
Olá, todo mundo. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais um episódio do Chutando a Escada, em parceria com o Observatório Político dos Estados Unidos. Eu sou Tatiana Teixeira, editora-chefe do OPIL. Hoje a gente vai aproveitar os 250 anos da independência dos Estados Unidos, celebrados agora em 2026, para fazer um exercício que é histórico, mas que também é político. Revisitar a fundação do país para entender como essa origem foi narrada, disputada e mobilizada ao longo do tempo. Para essa conversa, eu recebo novamente a professora e pesquisadora Camila Vidal, da Universidade Federal de Santa Catarina. Camila já participou outras vezes do Escada e eu realmente recomendo muito que vocês ouçam os episódios anteriores. Camila, seja muito bem-vinda. É muito bom ter você de volta. Obrigada, Tati. Bom, é um prazer estar aqui no Chutando. Já tive a oportunidade, o prazer de participar de outros episódios, como você mesmo comentou, e é sempre uma honra mesmo, tá? Como você mencionou, eu sou professora na Universidade Federal de Santa Catarina, sou pesquisadora do INCT-INEU, junto com você e outros colegas nossos aqui também do Chutando, o próprio Felipe, né? E, bom, faço parte do Instituto de Estudos sobre a América Latina, na UFSC, e sou alumna, assim como você também, do SUSE, for Scholars, agora de 2025. Bom, eu vou direto no nosso tema e eu queria começar mencionando um livro que dialoga muito com o que a gente vai discutir hoje, né? Mitos sobre a fundação dos Estados Unidos, do historiador Ray Raphael. Nesse livro ele mostra como a independência americana ela é narrada de uma forma que é quase irresistível. É simples, é linear, é heróica, é moralmente clara. É uma história que vai falar de um povo oprimido, mas que é um povo vencedor, de líderes que são heróis visionários, de uma ruptura corajosa da tirania, relacionada com essa data que a gente celebra esse ano, e de uma liberdade, também relacionada com a data, que foi duramente conquistada. Segundo ele, essa história ela foi sendo organizada no decorrer do tempo, com repetição contínua e memória seletiva, e também com a ajuda instrumental das artes visuais, da tradição oral, até se tornar uma narrativa que hoje talvez não seja tanto assim, mas enfim, que se tornou, vamos dizer, lençol freático, uma narrativa coesa e mobilizadora. E assim, foi sendo inventado, foi se inventando um passado que é bonito, glorioso de ser lembrado, e que, ao mesmo tempo, é patriótico e inspirador. Esse foi o ponto de partida, repleto de alegorias, mitos e simbologias, que definiu os Estados Unidos como nação. É um roteiro que pode ser facilmente adaptado para diferentes usos e tendências políticas em diferentes circunstâncias. E a gente viu isso acontecer assim, a rodo, no decorrer da história americana. E aí, assim, no momento que os Estados Unidos celebram os seus 250 anos de independência, o que exatamente está sendo celebrado, Camila? Excelente, essa sua apresentação inicial, assim, Tati, porque de fato, iremos celebrar então esse ano 250 anos da independência dos Estados Unidos, mas como você mesmo comentou, é uma perspectiva bastante romantizada, fundada num mito acerca de um excepcionalismo estadunidense que eu queria depois, com mais calma, voltar a isso e tratar um pouco assim, de como que a gente vê as próprias origens desse excepcionalismo no momento em que eles chegam, então, nas colônias, né? Mas para não entrar já nessa seara, eu gostaria de tratar isso depois. Mas, assim, como você mesmo comentou, é uma narrativa que vai mobilizar, então, uma série de artifícios, de ferramentas ali, né? Seja, enfim, seja a partir da própria comemoração, mas assim, é um conjunto de narrativas, de símbolos, né, que são mobilizados ao longo de todo o ano, não só no momento da comemoração, né? E ela está fundada, né, nesse mito de um povo que, de fato, foi, então, segundo essa leitura, um povo sofrido, um povo trabalhador, virtuoso, né, e que, sofrendo, então,
de uma série de estratégias ali de opressão por parte da aristocracia inglesa, resolve se sublevar, né, numa revolução pela independência. E a partir daí, então, outros mitos são criados, como o mito de um país, então, onde a liberdade é um dos bens assim mais importantes. Então, a declaração de que todos são criados iguais faz parte desse mito. E a própria história, então, contada da independência dos Estados Unidos mobiliza um conjunto de narrativas, de símbolos, né, para resgatar essa visão romantizada. E assim, de fato, a comemoração dessa data nos Estados Unidos é anualmente uma grande festa que mobiliza todos. Então, assim, cada bairro, cada condado, enfim, faz uma super apresentação, geralmente com música, onde o hino dos Estados Unidos é cantado, né? As pessoas levam lá suas cangas, sentam no chão, no gramado, e ao fim, de noite, já tem a queima de fogos de artifícios. O que a gente mais vê nesse um mês antes, assim, itens, assim, coisas variadas e souvenirs variados sendo vendidos em tudo que é loja, né, desde supermercado, enfim, lojas, Walmarts e tudo mais, de modo que mobiliza, né, toda a sociedade dentro dessa perspectiva romantizada de virtuosidade, né, de um passado, então, muito heróico. E isso vai se dar também, obviamente, quando na escola, né, se é retratada essa perspectiva, ela é retratada, como você bem mesmo comentou, de forma linear, simples, né? Então é um conjunto de legislações que a Inglaterra, então, começou a colocar e que punia, né, esse povo sofrido aqui nas colônias, né? E, enfim, e dessa maneira, então, a gente vai ver como o ensino, ele nas escolas, ele mantém essa narrativa acerca desse mito fundacional. A gente vai ver isso nos museus, é reiterado nos filmes, né, nas séries, e eles fazem um uso disso, assim, a todo momento e desde muito cedo, né? Uma dos exemplos que eu geralmente dou, até quando eu vou tratar disso em sala de aula, eh, em uma das vezes que eu estive, em Washington, tinha um outdoor, aqueles outdoors que ficam, quando, né, para ônibus ali, parar e tal, e tinha um outdoor ali que dizia que, né, "Ai, você criança de tanto a tantos anos, né, você quer dormir com a Declaração da Independência?". E daí, eu fui atrás disso, e é uma iniciativa que o próprio museu do National Archives, onde está a Declaração da Independência, né, original, onde está a Constituição e outros tantos documentos, eles abrem algumas vezes ao ano para que crianças possam dormir naquele espaço, né, e passar um dia lá aprendendo sobre a história, sobre a declaração, fazendo desenhos, enfim. Então vejam como, assim, isso é mobilizado de forma também lúdica, né, desde uma idade, assim, desde muito cedo mesmo, né. E acho que, assim, para finalizar essa questão, desse romantismo arraigado, né, na independência dos Estados Unidos, acho que esse ano, com o Trump, a gente vai ver ainda mais, essa romantização ainda mais bem colocada, né. Obviamente, o Trump, ele rejeita uma leitura mais crítica, né, inclusive já criminalizou essa leitura crítica, assim como outros governantes de estados ali, que também colocaram certas legislações proibindo uma perspectiva mais crítica acerca da história dos Estados Unidos.
E toda, né, a ideia agora dessa comemoração desses 250 anos, então, um marco histórico, que vai cair justamente no colo do Trump, eu imagino que ele vá retomar esse passado romantizado e calcado nesse mito aí desse povo heróico, né, virtuoso e tudo mais. Ouvindo você falar, eu me lembrei, porque né, tanto eu quanto você estivemos lá no ano passado por conta do SUS, né, junho, julho, né, você estudando política externa e eu com política americana, né, política doméstica. E eu me lembrei do meu 4 de julho lá, que teve tudo isso, né, fogos, bandeira, símbolo, todo mundo, com as cores da bandeira, pintadas no corpo, ou usando roupa. E eu passei, eu não sei se você passou em Nova York ou em Washington, né? Eu passei em Chesterfield, que é uma cidade que tem oficialmente em torno de 1.000 habitantes em Massachusetts, né? Porque eu estava na Universidade de Massachusetts. Assim, foi muito interessante acompanhar essa data numa cidade pequena, porque ali a gente vê todos esses elementos assim gritando de uma maneira assim, maravilhosa para quem é um observador estrangeiro e é pesquisador, né? E aí eu saí entrevistando as pessoas, eu falei, sei lá, assim, foi uma coisa assim bem ping-pong, rápido. E eu acho que falei, assim, num período de algumas horas, eu falei com umas 100 pessoas, perguntar o que é o 4 de julho, a data da independência para você. E aí duas coisas me impressionaram bastante. Primeiro é que a palavra, era um pouco esperado, mas isso me impressionou de qualquer maneira, poucas pessoas falaram democracia, tá? A palavra que mais surgiu, sim, fala agora, no susto, o que é o 4 de julho? Liberdade. Então, isso é uma coisa. Entre isso tudo que a gente está falando, e que quem é ouvinte do Escada pode acessar também o episódio com a professora Mariana Junqueira, porque também trata desse tema, é uma narrativa que está assim, entranhada, é parte, de fato, dessa identidade. E a outra, o senso de comunidade. Muitas pessoas disseram, é estar aqui com o meu vizinho, com a minha família, isso me surpreendeu. Interessante, né? Então tem coisas que a gente realmente precisa, né? Como pesquisador, estar lá e ver como acontece, como esses símbolos, esses sinais, né, são mobilizados e como a gente pode interpretar isso, né? Eu acho que, complementando essa visão que você deu, né, dessa versão romantizada, tem a oposição disso, né? Tem uma linha interpretativa importante, uma das, né? Como a do historiador Gerald Horne, que é o autor do livro, vou falar o nome do livro em português, para enrolar, A Contra-Revolução, de 1776, e nesse livro ele argumenta que a independência ela também foi uma forma de proteger a escravidão. Segundo ele, parte das elites coloniais teria temido movimentos britânicos que podiam ameaçar a ordem escravista. Então, eu queria ouvir de você como esse debate ele pode mudar, ele muda, pode ou muda, a forma como nós entendemos essa data e o que mais, e aí de acordo com suas pesquisas, com suas leituras, o que mais está sendo revisto, repensado nessa linha do tempo, né, da história dos Estados Unidos. Então, o livro do Horn, né, A Contra-Revolução, ele é interessante porque é um dos primeiros, né, a desmistificar, então, esse passado glorioso na independência dos Estados Unidos, especificamente. E uma vez eu vi uma entrevista dele, onde ele diz que não foi difícil ele conseguir evidenciar empiricamente que a tão chamada Revolução pela Liberdade, pela Independência, não foi uma revolução, mas uma contra-revolução, para manter a estrutura escravocrata e para manter a aquisição de terras dos nativos, né? E ele disse, olha, os documentos estavam lá, né? Os relatos estavam lá, e por que só ele, então, conseguiu trazer essa leitura mais crítica? E daí ele vai argumentar que ele, por ser um professor universitário negro, ele foi olhar com uma perspectiva já crítica.
né? E focou, enfatizou nesses relatos e nesses documentos, de modo que talvez outros pesquisadores não, assim, não olhariam, né, ou não teriam a perspicácia que ele teve. E ele vai explicar que por que que isso é tão recente, assim. E daí ele faz, inclusive, toda uma construção temporal, dizendo, olha só, né, até fins da década de 60, a gente vivia numa segregação racial, então a gente tinha muita dificuldade para acessar eh, a escola, para acessar a universidade, né, e uma vez se formando na universidade, você tinha também muito, assim, uma certa dificuldade também para acessar espaços na docência, na pesquisa, como um professor negro, né? Então, isso tudo demorou a tal ponto que só aqui, agora, no século XXI, que ele consegue esses documentos, ele consegue escrever essa obra, que é interessantíssima, assim, né? E o argumento justamente é esse, né? Ele diz, olha, existia uma revolução já acontecendo na Inglaterra e nas colônias inglesas. E essa revolução, então, vinha de uma pressão pelo fim da exploração das terras ao oeste das colônias, né, as terras dos nativos, e pelo fim da abolição da escravatura. E não à toa, se a gente for olhar alguns desses documentos que ele traz e for atrás, né, de bibliografias um pouco mais críticas, a gente vai ver que, de fato, desde a década ali de 60, 1760, lembrando que a Declaração da Independência foi em 1776, então, desde ali de meados da década de 1760, houve todo um clamor popular no Reino Unido por conta do assassinato de nativos que, enfim, em específico foram né, veiculados na mídia local londrina, assassinatos de nativos, né, e aquisição de terras por parte dos colonos e tudo mais. E desde muito cedo na Inglaterra, me parece, a visão do inglês com relação ao nativo era uma de um certo cuidado, no sentido de um pai perante uma criança, né? Então, assim, eles tinham um entendimento de que os nativos eram, diferentemente dos negros, né? Eles eram alguém que precisava de ajuda e que podiam ser, então, educados, entre aspas, na religião, e nas leis inglesas, né, e tudo mais, tanto é que um dos selos que veiculava na época, na Inglaterra, era justamente de um nativo, onde ele diz: "Venha até aqui e nos salve". Então, é de se esperar que assim, para não entrar até na história ali, que foi super romantizada também, da própria Pocahontas, enfim, uma nativa que foi pra Inglaterra, né, se converteu à religião cristã, recebeu um nome lá de batismo, que seria Rebeca. Então, se criou uma romantização em torno dos nativos, e no momento em que começa a circular evidências de que os colonos estavam assassinando deliberadamente colônias inteiras ali, isso pegou muito mal, né, no âmbito governamental ali, inglês. Da mesma forma, nesse momento também, passou a circular uma série de petições que demandavam o fim da escravidão nas colônias dos Estados Unidos. E isso, o estopim foi a circulação de uma imagem de um navio que traficava escravizados, e aquela imagem era um navio francês, onde, assim, é super conhecida a imagem, agora eu vou falar, vocês devem lembrar, assim, onde se colocava
todas as plantas do navio e quantos escravizados cabiam ali dentro dele. Então, assim, um espaço super pequeno, eles colocavam o máximo possível de pessoas, né, escravizadas ali, e justamente como uma forma de promoção desse navio, que podia carregar tantos escravizados e tudo mais. Isso pegou muito mal lá também, na Inglaterra. Não à toa, ali na década de 70, bem no início da década de 1770, os Estados Unidos começam a revogar direitos escravistas e do escravismo enquanto estrutura social e econômica nas ilhas caribenhas, né, nas suas colônias ali. A Escócia vai seguir esse movimento, então, assim, era óbvio que isso ia chegar, né, mais cedo do que mais tarde, nas 13 colônias. Então, qual foi o cálculo, né, desses colonos? Bom, antes que chegue aqui, a gente vai liderar uma independência e a gente vai manter a nossa estrutura escravocrata, e, né, principalmente no sul dos Estados Unidos, e do outro lado a gente vai seguir expandindo nossas fronteiras a oeste, e, portanto, adquirindo terras dos nativos, né, e vitimizando eles, como foi feito. Se a gente for parar para analisar, a independência dos Estados Unidos não atingiu, de fato, a estrutura escravocrata. Inclusive, durante a Guerra de Independência, os negros do norte dos Estados Unidos, então libertos, eles lutavam junto com as forças da coroa britânica. Eles queriam a manutenção da coroa britânica, eles não queriam a independência dos Estados Unidos, porque isso estava colocado ali, né, que se Estados Unidos se tornasse independente, a estrutura escravocrata ia permanecer. Então, e esses dados a gente sabe, a gente tem, né, que foram cerca de 20.000 homens negros que lutaram pela coroa e cerca de 5.000 que lutaram junto com os colonos, então, pela independência. Ao fim, né, então, com a independência, a gente vai ver aquele modelo, né, de mão de obra livre no norte, mão de obra escrava ao sul, ainda que eu sempre gosto de comentar, existia uma conivência do norte, né? O tráfico de escravos se dava pelos navios no norte, ali das colônias e depois desse recém-país ali, e de onde também eram embarcadas as mercadorias exportadas pelo sul. Então, algodão, açúcar saía pelo norte. Então, existia essa conivência desde sempre com relação ao norte, ainda que esses dois modelos de mão de obra fossem distintos. E os próprios, assim, aquela ideia, né, do mito fundador e romantizado dos Estados Unidos, né, e você bem mesmo colocou que quando se pensa, né, na independência dos Estados Unidos, a primeira palavra que vem à mente é a liberdade, né, afinal, a gente tem que, volta e meia, eles estão lembrando isso, né, de que a Declaração da Independência previa, então, que todos os homens fossem criados livres, né, e tudo mais, mas, assim, os próprios pais fundadores, eles eram escravocratas, né, eles tinham escravos. Inclusive, cerca de 21 das 21 lideranças, né, que dentre eles, né, todos os pais fundadores, cerca de 2/3 eram proprietários de escravos. Então, assim, o primeiro presidente, George Washington, ele escravizou quase 700 pessoas. O presidente do Congresso Continental, o Henry Lawrence, era traficante de escravizados. O James Madison era proprietário de mais de 100 escravizados. O James Monroe era proprietário de quase 200 escravizados. E o Thomas Jefferson, de mais de 600. Inclusive, o Thomas Jefferson, ele teve tem toda uma questão ainda, assim, muito delicada, porque
é dele que vem, né, a ideia de que, bom, vamos colocar no papel que todos os homens são criados iguais, né, e o próprio Jefferson, então, ele estupra uma escravizada, uma menina, tem filhos com ela e tudo mais, e lá está ele, né, essa pessoa, junto com todos os outros ali, pais fundadores, sendo lembrados como esses pais fundadores dessa nova nação livre, então, né, ou seja, com toda a virtuosidade que isso traria, né, e não não tratando de questões essenciais, assim, né. A própria solução para o colégio eleitoral, a gente pensar em termos Uhum, de voto, né, de direito de voto, em relação a esse exatamente. grupo escravizado e marginalizado de todas as formas, né, de todos os direitos. Isso. Não, eu acho que é isso, assim, é retomar um pouco, e é isso que o George Horne faz, e outros também fazem, mas infelizmente ainda são poucos, que fazer uma leitura de fato crítica, assim, né, do que foi esse período, mas isso é cada vez mais difícil, me parece, assim, porque ainda mais quando você tem Donald Trump, né, no poder, porque esse tipo de leitura é visto como traição, como, né, não patriótico e tudo mais. No início da conversa, você falou que queria voltar a falar do excepcionalismo americano, né, que, para mim, né, eu acho que todo mundo entende dessa forma, né, é um elemento central da identidade, da formação da identidade americana, e trazendo essa crença de que os Estados Unidos seriam diferentes, e a gente acho que de alguma forma já falou sobre isso, moralmente superiores, historicamente únicos, né? Eles inventaram o passado, né? Assim, moldado, né? A preferência dos seus fundadores, e tudo isso, né? Essa distinção em relação a todos os demais países, né? Isso é uma ideia que tem raízes religiosas, especialmente, né, na tradição puritana, né, e tem a figura, né, da cidade sobre a colina, o farol que está ali iluminando o mundo, e que, enfim, em algum momento se seculariza. Zé, que eu queria que você falasse de onde vem essa convicção de singularidade, né? E por que ela foi tão duradoura? Assim, eu acho que essa criação, né, essa narrativa, assim, ela se mantém até hoje, ela é duradoura até hoje, porque ela é contada e recontada a todo momento, né, em várias instâncias, na escola, na família, na igreja, no museu, em Hollywood, né, e vem de fato desde assim, da própria formação ali das 13 colônias, e traz essa ideia de um povo que vivia na Inglaterra, e que começou a sofrer todos os tipos de perseguições, né, então você vai ter, perseguições religiosas, sobretudo, né, a partir ali da Guerra dos 100 Anos, e da ascensão da dinastia Tudor, ali no século XVII você também vai ter, os cercamentos, né, e disso o êxodo rural, então essas pessoas que se viram subitamente sem terra, para sobreviver, elas acabam indo para a cidade, onde lá não encontram trabalho, não encontram condições de subsistência, então uma população extremamente vulnerável, vivendo na pobreza, em ambientes superlotados, com pestes, né, e de aumento populacional, sem a contrapartida ali, para isso. Então, assim, inflação, né, e tudo que isso acarreta. Então a ida para o continente americano, para essa colônia ali, que já tinha tentado colonizar antes, a partir de empresas, né, que não deu muito certo, mas então a tentativa de ir para a América desses indivíduos era uma tentativa, assim, de preservação da vida de um lado, principalmente aqueles que vinham de perseguições religiosas, mas também aqueles que não encontravam condições de subsistência.
né, nas grandes cidades, assim. Então era uma tentativa de preservação da vida, de liberdade, e de outra forma, a colonização, né, foi também uma maneira de descarregar, então, ali, nesse novo mundo, entre aspas, o que não fosse mais desejável, então, nesse velho mundo, né. Então, assim, aqueles considerados os outsiders da religião, as mulheres que, enfim, que não tinham marido, que não conseguiam se sustentar, crianças órfãos, pobres, devedores, as crianças, por exemplo, em 1620, a Companhia de Londres vai levar 100 órfãos para a Virgínia, lembrando que, assim, se necessitava nesse momento para colonizar também de mão de obra, né, para povoar enfim, as mulheres eram transportadas para leilão e os pobres devedores, eles, acabavam indo, então, para essas colônias, a partir de uma servidão temporária para solução de dívidas, né. Então ele vai, trabalhar, por 7 anos para pagar a sua dívida, então ele vai para os Estados Unidos, vai trabalhar para as colônias, no caso, né, não tinha Estados Unidos ainda. Vai trabalhar por 7 anos e, bom, sua dívida está paga. E sobretudo, os quáqueres, né, os puritanos, os protestantes calvinistas, que esses sim, né, sofriam perseguições religiosas, na Inglaterra e viram, então, as colônias como um refúgio. E é muito interessante ver que esses peregrinos puritanos já, embarcados né, a caminho, da América, então, eles vão se mobilizar, para criar, então, nessa leitura romantizada, obviamente, para criar uma sociedade que seria baseada em leis justas, leis iguais, sem perseguição religiosa, portanto, e tanto é que existe, até hoje a gente trata, de falar do que eles chamam de Mayflower Compact, Mayflower em função do próprio navio onde esses peregrinos estavam, e o mito da América, então, como essa nova sociedade justa, de iguais, portanto, distinta da Inglaterra, da Europa, distinto do que era o velho e arcaico, enfim, já foi ali sendo gestado, né, nesse próprio navio e com esses indivíduos que ali chegavam, então, nessas colônias. Então, esse mito da América, com esse propósito divino, né, vem também daí, né, os puritanos entendiam, que os puritanos que chegavam ali entendiam que eles eram um grupo que tinha sido escolhido por Deus para criar uma sociedade para esse povo, que era um povo especial, e que para isso eles iam se sacrificar, né, e iniciar, então, do zero, essa sociedade, baseada na virtude, na coragem, no sacrifício. Ah, inclusive, tem uma citação do Herman Melville, que ele é aquele escritor famoso do Moby Dick, mas ele foi alocado na Marinha. E ele, enquanto trabalhava na Marinha, em 1843, ele tem uma citação onde ele diz que nós, americanos, somos o povo peculiar, o povo escolhido, o Israel de nossos tempos. Nós carregamos a arca das liberdades do mundo. Então, isso é essa ideia de que são um povo escolhido por Deus e, portanto, especial, como um povo superior a todos os outros, já que, bom, né, vocês, entre todos os povos, foram escolhidos por Deus, vocês são, nessa leitura, superiores a todos os outros, né? E dessa superioridade, então, se depreende a necessidade de exportar esse modelo de sociedade tão maravilhoso para outras sociedades, ou seja, ajudar com todas as aspas possíveis, né, porque obviamente não é, mas assim, essa era a ideia, né, então assim, levar esse experimento tão maravilhoso dessa sociedade para outras partes,
e ajudar os pobres coitados que ainda não chegaram nesse nível de superioridade. E assim, quando eu falo, parece algo muito fora da realidade, assim, né? Mas se a gente for parar para olhar assim os documentos, os relatos que a gente tem, assim, é visível. Eu sempre, essa noção de superioridade, né? E eu sempre trago em sala de aula aquele quadro do Gast, que é o American Progress, porque ali está assim, a ilustração dessa mentalidade estadunidense enquanto um povo excepcional. Essa imagem mostra do lado direito, né, que seria a costa leste dos Estados Unidos, das 13 colônias, portanto. Nessa imagem, ela está clara, bonita, organizada, então tem navios, tem um trem passando, tem um carro ali com cavalos, né? Tem os agricultores ali com seus bois, vacas, e tem a Colômbia, né? A representante ali da República, numa forma divina, então como uma mulher anjo ali que está levando um cabo, que é são os cabos do telégrafo, numa mão, e na outra mão ela está segurando um livro escolar. E ela se aproxima do lado esquerdo da tela, que seria o oeste dos Estados Unidos, que é a parte escura, onde está tudo muito desorganizado, bagunçado, feio, né? Então ali tem os nativos se matando, correndo, e assim, é a demonstração ali de que, olha, a gente está indo levando a luz, né, literalmente, para vocês, esse povo, então, entendido como atrasado, desorganizado e tudo mais. Tem uma citação, inclusive, do próprio Jefferson, do Thomas Jefferson, que ele escreve uma carta e ele vai dizer que se um viajante atravessasse o continente, né, ele, do oeste ao leste, ele estaria conduzindo uma investigação no tempo sobre o progresso do homem, desde os primórdios da criação até os dias de hoje. Ele vai dizer que o viajante começaria nos selvagens das montanhas rochosas, com relação aos nativos. Então, ele vai dizer que observaria esses selvagens nos primeiros estágios de socialização, vivendo apenas sob a lei da natureza, se alimentando, vestindo com carne, pele dos animais e tal, e que conforme esse viajante fosse seguindo para o leste, ele ia se deparando com selvagens em estado pastoral, criando animais domésticos e tudo mais, até que chegaria, enfim, ao leste e veria os cidadãos pioneiros no avanço civilizatório. Então, a sociedade no seu estado mais evoluído. Né? Isso, obviamente, vai justificar essa visão de excepcionalidade, de superioridade, vai justificar toda a ideia do Destino Manifesto, que a gente pode também falar um pouquinho disso, se você achar necessário. Disso que você falou, o que me veio, assim, que gritou para mim foi quando você disse, né? Então, os pais peregrinos e todo mundo que veio junto, né, no navio, a ideia era formar aqui comunidades justas de iguais. E eu acho que é esse sentido aí de iguais entre iguais. Né? São esses iguais entre iguais que merecem ter seus direitos preservados ou outorgados. Né? Eu acho que a gente pode entrar um pouco, sim, no manifesto, né? Passando, assim, quando a noção de excepcionalismo ela vira uma ideia de missão, que você falou, né, de projetar esse modelo para o mundo, e que vai se traduzir num princípio de que o país estava destinado a se expandir pelo continente, né, para o oeste, mas não só isso, tinha o direito divino de fazer essa expansão. E aí eu queria saber como é que essa passagem do excepcionalismo para o expansionismo, e deixando bem claro que eles não são excludentes, porém, né, na verdade, complementares,
como que isso molda a relação, acho que você já falou disso, mas pode expandir um pouco, a relação com os povos originários, e aí eu já entro em algo que interessa muito a gente, né, a relação com a América Latina, se você puder expandir um pouco. Sim, claro. Então, assim, o Destino Manifesto e essa perspectiva romantizada, né, mitificada desse excepcionalismo, dessa superioridade estadunidense, ele foi mobilizado, é mobilizado até hoje, mas como uma espécie de justificativa ideológica, né, para justificar o injustificável, que seria, bom, como é que a gente vai dizer, justificar que nós, o povo escolhido de Deus, então, esse povo que acredita supostamente em leis justas, iguais, como é que a gente vai justificar a apreensão de terras, portanto, a morte, né, o confinamento, num primeiro momento, e a morte, no segundo momento, de comunidades inteiras nativas. Então, eles precisavam criar justificativas, assim, virtuosas, louváveis, né, e não expor o interesse nu e cru que era a aquisição de terras. Isso se faz ainda mais visível quando se descobre terras, quando se descobre ouro em terras mais a oeste, próximas à Califórnia e tudo mais. Inclusive em espaços ali onde os nativos já estavam confinados, né? Então, como que a gente vai desapropriar eles agora? Como que a gente vai justificar isso? E é daí que vem o Destino Manifesto, que foi um termo cunhado por um advogado de Nova York, editor de um jornal, o John Sullivan, em 1839, né? E ele vai dizer que os Estados Unidos, então, tem que, nesses primeiros anos ali de vida independente, ele tem que cumprir o destino manifesto, que é justamente se expandir no continente, e daí ele vai dizer, como quer a providência divina, para o desenvolvimento e para que nós, então, esse povo escolhido por Deus, esse povo especial, se multiplique aos milhões. Então, nas palavras dele, ele vai dizer, é o direito do nosso destino manifesto se espalhar e possuir o continente na qual a providência nos deu para o desenvolvimento do grande experimento da liberdade. Um contrassenso, obviamente, né? Estou falando em levar a liberdade aprisionando e matando nativos, mas assim, era uma justificação, baseado numa noção prévia de que somos um povo especial, superior, bom, o que nos resta agora é levar essa superioridade a esses pobres coitados que ainda estão num nível civilizacional mais inferior. E isso eles vão fazer de várias formas, né? Uma das formas obviamente, com relação aos nativos e a expansão para o oeste, e de onde foi muito empregada a ideia do Destino Manifesto, foi civilizar, com todas as aspas, tá? Eu estou usando esses conceitos porque são os conceitos usados por eles, né? Mas civilizar, entre aspas, os nativos. Não à toa, logo depois, então, dessa discussão ideológica envolta no Destino Manifesto, em 1871, o Congresso nos Estados Unidos vai aprovar uma lei para justamente civilizar os nativos. E ali está exposto que custa menos civilizar do que matar. Então, qual era a ideia naquele momento? Era focar nas crianças, retirar as crianças das suas comunidades, das suas famílias e espaços habitados, portanto, acabar com a cultura nativa, com a língua, com o credo, né, com a história, enfim, com as raízes, e levar essas crianças para escolas em formato de internato. Isso é Houveram o que está várias. sendo feito hoje, inclusive. Trump E isso 2.0, começou as com uma crianças legislação. separadas das suas famílias e colocadas em, enfim, não são aspas minhas, ou só, né, para não ser processada nem nada, campos de concentração, separados das suas famílias, e à espera de mudanças. Isso é uma coisa que vai extrapolar aqui o nosso tema, mas só para jogar no universo,
espera talvez de mudança em alguma legislação que permita, inclusive, trabalho infantil, né? Isso é o que a gente transborda dessa temática, mas é isso, né? É o que está sendo feito hoje. Exato. É um O imperialismo passado é logo ali, né? da esquina, né? Às vezes é em frente à porta, né? Como está sendo agora com a ICE. Exatamente. Você falando Exatamente. disso, eu pensei no conceito de imperialismo pedagógico, né? Que é isso, é o exemplo, né? Não é só para expandir poder, mas para levar o modelo para outras partes. Né? Sim, esse inclusive é uma leitura que eu faço, assim, o próprio, tem um argentino que eu gosto muito, o Arturo Jauretti, que ele vai tratar da ideia de colonização pedagógica. E eu trago para uma leitura a colonização pedagógica, mas para uma leitura acerca desse imperialismo, que é pedagógico, ou busca se justificar pedagogicamente, né? Então, a nossa ideia é educar esses povos ainda não civilizados, não livres ou não o que quer que seja a justificativa. E com relação aos povos nativos ali, eles fizeram isso, assim, né? Eles criaram essas boarding schools, esses internatos, eh, que foram vigentes, assim, durante muitos anos, décadas, né? O próprio educador indígena mais importante na segunda metade do século XIX, o Richard Pratt, ele vai dizer, nas palavras dele, mate o índio, salve o homem. Então, a ideia é justamente acabar mesmo, dizimar toda uma cultura nativa, história, raízes, e trazer, então, essas crianças e formá-las dentro da história dos Estados Unidos, dentro das suas leis e religião e tudo mais, né? Inclusive nessas escolas era ensinado, né, que os meninos deviam cuidar, então, dos cavalos e tudo mais, e as meninas cuidar da casa. Numa leitura, obviamente, também patriarcal, assim. E isso foi feito, a questão, né, do imperialismo pedagógico foi e é ainda conduzida no âmbito da América Latina desde sempre, né? Então, a própria, assim, a primeira incursão que a gente pode lembrar enquanto né, uma política externa agressiva ali foi com relação ao papel dos Estados Unidos na Guerra Hispano-Americana de 1898 e com o William McKinley, e que tinha como justificativa libertar, então, libertar Cuba da Espanha. E daí entra nessa guerra, a gente vai ter a independência de Cuba, a gente vai ter a Emenda Platt, que ainda que Cuba não fosse formalmente um território dos Estados Unidos, mas ela tinha essa emenda que justificava que a qualquer momento os Estados Unidos podiam intervir em Cuba, assim, por qualquer que seja a justificativa. E com o fim dessa guerra, os Estados Unidos teve controle formal das Filipinas, de Porto Rico, que não tem até hoje, de Guam, né? E aí começa, então, esse imperialismo na América Latina que se mantém até hoje. Acho que não é, hoje em dia já ninguém mais pode questionar isso, né? Não quando um assessor do secretário de Estado diz que os Estados Unidos têm que retomar o quintal. E não à toa, veja que a justificativa ideológica está sempre muito presente, né? Então, é libertar Cuba, é ajudar o Panamá, que logo ao fim da Guerra Hispano-Americana, o Rudyard Kipling ele vai fazer aquele poema dele, O Fardo do Homem Branco, evidenciando justamente essa noção de que, olha, né, como esse povo que se coloca como superior e tudo mais, ele tem um fardo, que tentar, então, educar, libertar, civilizar outras nações, né? Mas o que eu queria comentar, né, é que, assim,
essa ideia da virtuosidade como justificativa para práticas imperialistas, né, de intervenção em toda a América Latina, ela é antiga, ela sempre se manteve, não é algo que foi criado agora com o Trump, né? Ela sempre se manteve, mas eu acho que sempre se manteve a partir de instrumentos assim que tinham uma roupagem muito virtuosa, muito bonita, e que justificava essas intervenções, seja a partir da liberdade, então vamos ajudar esse povo sofrido ali, levar a liberdade para eles, levar a democracia, ajudar eles, né? Mas isso parte do pressuposto que está lá atrás, que é esse pressuposto de que os estadunidenses são seres excepcionais, singulares, superiores a todos os outros. Então, se eu me coloco num patamar superior, né, eu me dou o direito de ensinar vocês, pobres coitados, que não chegaram nessa superioridade. Então, isso já está nato ali, impregnado, um certo racismo, né? Com relação ao diferente, ao outro. Não à toa, os Estados Unidos também é fundado nessa ideia da alteridade, da relação de nós versus os outros. Então, nós somos o povo escolhido, nós somos os virtuosos, nós somos, enfim, a etapa civilizacional mais alta, escolhida por Deus, né? E isso se mantém até hoje. E com relação à América Latina, então, para né, finalizar essa parte, essas estratégias elas se mantêm também, essa ideia de superioridade, de ensinar a nós latino-americanos. Então, se você vai ver os formulários de imposto de renda de grande parte das organizações governamentais e não governamentais que atuam na América Latina, a exemplo do NED, da USAID, mesmo da Atlas Network, mas também da Freedom House e tudo mais, se você vai ver o imposto de renda de alguns deles, o caso né, do NED, da Atlas e tudo mais, a missão é educar. Está lá, essa é a missão principal, educar. Então já parte, né, desse pressuposto de que se eu estou educando é porque eu sei mais que você. Então, assim, essa ideia do excepcionalismo é o que sustenta uma política externa imperialista por parte dos Estados Unidos. E eu complemento, já que a gente, né, chegou ao governo Trump 2.0, que não é só na política externa, né? Porque isso que você descreveu, essa questão da identidade, isso está muito forte agora nesse governo. De você, sim, eu vou lembrar um livro, mais um livro, né, do Huntington, Quem Somos Nós, né, Who Are We, né, que ele defende que a identidade americana ela teria sido moldada por uma matriz que é protestante, branca, individualista, e que o crescimento da população hispânica, latina, estaria corroendo, né, desvirtuando, desmontando, descaracterizando essa identidade. E o movimento que a gente está vendo hoje é assim, de equilibrar mais isso, né? Equilibrar é uma palavra muito sutil para algo que é muito dramático. Não me ocorre nada agora, mas assim, de talvez voltar a essa aparência, a esse perfil mais, não é original porque não é originário, mas assim, que é descrito por ele. Quando a gente olha para os dados do censo americano, o país hoje ele é majoritariamente não homogêneo, tem um crescimento expressivo da população latina, da população asiática, né? Seu perfil multirracial ele cresce. Né? Então, ao mesmo tempo, a gente olha outras pesquisas que mostram que isso, e eu acho que aí a gente entra no apelo MAGA, o apelo do Trump 2, se a gente tem um aumento da percepção de declínio do país, mas do país como um todo,
dentro e fora, e do declínio pessoal, né, das condições de vida, poder aquisitivo, sonho americano, esperança, possibilidade de futuro, e um aumento também da percepção de uma polarização social, política que é cada vez maior. Então, eu acho que tudo isso que a gente falou conversa com essa questão da identidade que está muito forte, assim, acho que mais do que em qualquer momento, né? Porque a parcela que está no poder, que sempre foi, né, a elite beneficiada, né, por todos os direitos e conquistas dos Estados Unidos, se sente ameaçada por essa mudança, por essa transformação. E a minha pergunta, eu acho que com isso a gente já caminha, né, para o final do episódio, o que acontece, nem sei se a gente consegue responder isso, né? Eu estou lançando aí para você se inspirar. Quando você tem uma população que teve uma identidade construída sobre a grandeza, com base numa percepção, uma auto-percepção de grandeza e de excepcionalismo, e o excepcionalismo estando visível, presente em todas as partes da vida americana. Qualquer pessoa que viaja para os Estados Unidos constata isso em todos os lugares, seja num café, seja na biblioteca, universidade, shopping, rua, qualquer lugar você vai encontrar esses símbolos muito presentes. O que acontece quando uma identidade que se construiu sobre essa base parte dessa população passa a sentir perda, se sentir sob ameaça, sentir que está sendo substituído. Esse é o discurso do presente. O que acontece com essa sociedade? Acho que assim, é difícil para a gente dar conta disso, né, num período tão curto, não sei nem se a gente conseguiria, mas assim, de fato, eu acho que o declínio que você mencionou, internacionalmente e sobretudo domesticamente, é inconteste, né? Acho que é fechar os olhos, assim, para quem não está vendo esse declínio. A cada esquina você vê, assim, e os dados falam por si, né? Você, hoje em dia, você tem jovens que acham mais vantajoso economicamente não ir para a universidade, porque eles sabem que indo para a universidade eles vão ter um crédito estudantil para pagar, e saindo da universidade eles não vão conseguir honrar esse crédito, mesmo trabalhando em bons empregos, assim. Então, a coisa está tão reversa, né, que o jovem hoje sequer consegue um trabalho num nível de uma qualidade de vida que seus pais conseguiram. Então, pela primeira vez na história, os filhos não vão ter uma qualidade de vida tão boa quanto os pais. É uma sociedade que não está progredindo, né, nesse sentido. Agora, assim, eu acho que é difícil para o estadunidense entender esse declínio e fazer frente a ele, porque assim, iria mobilizar a crítica a uma série de estruturas que eu não sei se estão dispostos a fazer, ou se tem condições mesmo de fazer, né? Porque, assim, só para dar assim, um exemplo, né? Essa ideia de que esse país é o país berço da democracia e berço da liberdade está tão arraigado, está tão no DNA, que até hoje, para a maioria da população, as políticas autoritárias, claramente autoritárias do governo Trump, se você vai questionar, eles vão dizer, pois parece que está caminhando para um rumo um pouco mais autoritário, né? Então, assim, esse caminho nunca chega, nunca vai chegar, porque afinal é o país berço da democracia. Como é que pode ser o berço da democracia e agora um regime autoritário, né? Então, assim, isso não entra na psique, eu acho, tá? Então, acho que existe uma barreira ali que foi criada durante anos e anos de exposição de um mito fundacional dos Estados Unidos e que agora não permite fazer essa revisão, né? Essa revisão A mesma coisa que...
essa revisão ela significaria, na verdade, uma revisão existencial. Exato, é a própria ideia também de democracia. Como é que você vai dizer que é um país berço da democracia e que foi democracia desde sempre, quando você, até ontem, você tinha uma segregação legalizada, institucionalizada na metade do país? Assim, como que isso é democracia, né? Mas se você vai conversar e se você vai ver os documentos e mesmo assim, eu tenho uma orientanda, Giovana Lima, que ela fez um trabalho super bacana sobre o papel da Freedom House. E a Freedom House, ela sempre colocou os Estados Unidos no percentil mais acima em termos de democracia, mesmo durante a segregação racial. Então, eu acho que requer, para você entender esse declínio, fazer frente a isso, mexer nesses fantasmas, assim, né? E ter uma leitura crítica. E não sei se é possível. E é nesse momento, então, que ascendem essas lideranças, como o Trump, assim, resgatando esses mitos, né, fundacionais ali, resgatando um passado romantizado, heróico, que obviamente nunca foi, mas se resgata isso, e trazendo uma solução que ela é simples, que ela vai ser fácil, e de quebra culpando os outros, então, por problemas que são causados pelos próprios estadunidenses, né? E relacionando com uma coisa que você falou antes, ele se concentra num conceito de liberdade que é muito mais claro e talvez tenha um entendimento, um significado do que seja liberdade muito para um público muito mais amplo do que democracia, que foi a palavra na qual Biden, né, o presidente anterior, se concentrou. Né? Democracia, e eu ouvi muito isso enquanto eu estive lá. Nem todo mundo sabe o que é democracia, entende o que é democracia e se vê beneficiado por democracia dentro ali do entendimento do que deveria ser, né, do que deveria receber por viver numa democracia. Então, ainda tem isso. Né? Ele se conecta com aquilo que as pessoas entendem, aquilo que as pessoas talvez possam, seja mais palpável, né? Mais acessível para elas. Exatamente. Camila, muito obrigada pela conversa. Espero que em breve a gente tenha outro episódio do Escada e do Opeu com você. É sempre muito bem-vinda. Obrigada, Tati. Contem sempre comigo, é um prazer estar aqui. E eu sempre que posso escuto o Chutando. Então é uma honra mesmo, um prazer estar aqui. Obrigada. Bom, para você que acompanhou a gente até aqui, e para quem acompanha a gente, fiquem ligados no site do OPEU, Observatório Político dos Estados Unidos, e nas redes, porque essa conversa sobre os 250 anos de independência dos Estados Unidos continua por lá, em textos que nós estamos publicando em diferentes veículos. Acompanhe a gente. Até o próximo episódio. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.